Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos aí à nossa série Só por Hoje, com meditações diárias de Narcóticos Anônimos. Eu me chamo Marcelo, eu sou um adicto em recuperação, limpo aí há 8 anos e 9 meses só por hoje, graças a Narcóticos Anônimos. Companheiro, você gostaria de se apresentar? Gostaria sim. Boa tarde, Marcelo. Bom dia, boa noite para quem está ouvindo. Meu nome é Kleber. Eu sou um adicto em recuperação e, graças a Deus, graças a Narcóticos Anônimos, eu venho me mantendo limpo sem uso de drogas há 25 anos, 1 mês e 10 dias só por hoje. Legal, Kleber. Obrigado desde já por você estar participando aqui junto com a gente. Muito feliz aí com você estar aqui e gostaria de te convidar para fazer a leitura da meditação hoje do dia 29 de março, nossa verdadeira vontade. Fica à vontade. Muito obrigado, Marcelo. Nossa verdadeira vontade, 29 de março. A vontade de Deus em relação a nós consiste nas coisas que mais valorizamos. A vontade de Deus para nós torna-se nossa própria verdadeira vontade. Texto básico, página 52. Só por hoje, pelo aperfeiçoamento de meu contato consciente com Deus, meus valores têm mudado. Hoje eu vou praticar a vontade de Deus, minha própria e verdadeira vontade. Nossa, que desafio, né? Desafio de falar sobre isso e ainda de viver isso, né? No dia a dia. Fala um pouquinho pra gente, mano, como é que é isso pra você? Como é que você faz pra viver um pouquinho dessa experiência de aperfeiçoar o seu contato superior com Deus e mudar os seus valores? Beleza, Marcelo, obrigado. Primeiramente, novamente, agradecer aí o convite, né? É uma honra, né? Estar partilhando um pouquinho da minha experiência aí dentro do podcast, né, daquilo que eu venho fazendo é para me manter limpo e vivenciar os princípios e os valores da recuperação dentro de Narcóticos Anônimos, né? Eu me identifico muito com essa literatura e as meditações no mês de março, inclusive, vem falando muito de poder superior, né? Vem falando muito de segundo, terceiro, e essa de hoje, essa página 52 que o trecho inicial ele cita, é a página do 11º passo, né? Então, realmente, muito ligado a questões espirituais, né? As meditações aí desse mês, e essa de hoje praticamente fantástica, né? E eu confesso que tenho muita dificuldade, né, em não fazer as minhas vontades, né? E eu tive muita dificuldade no início da minha recuperação em distinguir isso, né? O que é a vontade de Deus e o que é a minha vontade, né? Mas na literatura fala, né? Que quando consiste, né? A vontade de Deus em relação a nós consiste nas coisas que mais valorizamos. Quando eu cheguei em Narcóticos Anônimos, antes de chegar a NA, os meus valores eram outros. Com certeza, os meus valores eram outros. Eu dava valor a outras questões da vida, né? Que quando eu ingressei em NA e comecei a minha trajetória de recuperação, eu comecei a perceber que todos aqueles valores estavam distorcidos, né? Junto com a minha personalidade estava fragmentada, né? Igual diz no livro azul, né? Então, logo no primeiro parágrafo da meditação, fala, né, que fala da história lá do troco a mais, né? Quando você recebe um troco, né? E você fica feliz, né? E realmente, eu já tive essa experiência. Estava muito feliz quando recebi um troco a mais, quando eu levava vantagem em alguma situação da vida e me vangloriava, contava isso com o maior orgulho, né? Cara, e hoje, né, é diferente. É lógico que é um processo, né? Um processo de trabalho dos 12 passos, igual está dizendo aqui, né? Que a nossa doença é progressiva, mas a recuperação também é progressiva, né? Então, ao trabalhar os passos, essas questões foram mudando na minha vida, né, Marcelo? Foram sendo alteradas as questões dos meus princípios e valores. E eu já tive a experiência de ter sido, né, agora em recuperação, já limpo um tempo, de ter. Essa questão do troco é bem, né, simplória, na verdade, né? De realmente, né, de a pessoa me dar um troco a mais, eu devolver assim, uma na maior espontaneidade, né? Mas, diferente de antigamente, não falar para ninguém, né? Não precisar falar para ninguém isso, né? Isso para mim é uma transformação, né? Isso é
graças ao programa, né? Eu dedico essa atitude de mudanças ao trabalho dos 12 Passos de Narcóticos Anônimos, de identificar que eu não preciso mais disso, né? Eu não preciso mais levar vantagem. Eu não preciso praticar um dos defeitos de caráter que me assombraram por longos, longos anos, que é a desonestidade, né? Então, entendendo isso, eu percebi que realmente é isso que está dizendo aqui. Ninguém precisa ficar sabendo. Se eu estou sabendo, já é o suficiente. Então, não existe mais isso, ninguém está vendo, mas eu estou vendo, né? Só que esse princípio da mudança, que é uma coisa que eu também tenho muita dificuldade de praticar a mudança, de abrir mão daquilo que é conhecido, né? De abrir mão daquilo que é familiar para mim, foi um processo muito longo. Então, isso foi dedicado muitas reuniões de partilha, muitos pedidos de ajuda, né? Muitas horas, né, de partilha com padrinho, companheiros, né? Muitos eventos de NA, que todo momento, né, abordados os assuntos dos nossos princípios espirituais, né? E isso foi entrando na minha mente, foi começando a fazer parte da minha vida. Eu comecei a entender que os princípios da honestidade e os princípios da recuperação, eles poderiam fazer parte sim da minha vida, né? E que isso sim era a vontade de Deus, que é a vontade de Deus que ficasse limpo e que eu praticasse os princípios contidos no programa de Narcóticos Anônimos. Eu entendi dessa forma. Mas, confesso novamente, isso não foi fácil. Foi um trabalho árduo, né? Um trabalho de muito esforço. É aquele esforço a mais que fala na nossa literatura, né? Se você quiser o que tem, que NA tem a oferecer, tem que estar disposto, né, a fazer um esforço a mais, né? E aí foi isso, né? A minha disposição a tentar mudar esse comportamento, que me atrapalhou, né, Marcelo? Na verdade, né? Me atrapalhou por longos anos, né? Me atrapalhou por longa data, né? E atrapalhou muito o meu progresso na minha vida espiritual, nem se fala, na minha vida cotidiana, né? Mas na minha vida espiritual, né? A energia, né? Aquela questão de você realmente ver que a sua vida não está evoluindo, não está indo para frente, né? Entre aspas, né? E eu sentia muito isso, né? Devido a esses meus próprios comportamentos, né? E realmente, eu comecei a me sentir desconfortável, né? Isso foi uma grande mudança, né? Igual diz na literatura, né? Eu comecei a me sentir desconfortável em tirar vantagens, em saber que eu talvez seria beneficiado sem estar merecendo, né? Sem um mérito, né? Eu não vejo problema nenhum você ser beneficiado por um trabalho bem sucedido, você ser bem remunerado por um trabalho, né? Feito com dedicação. Eu não vejo nenhum problema nisso. Eu acho que o sucesso ele é inerente à recuperação. Faz parte da minha evolução como adicto em recuperação. Porém, eu não preciso mais, né? E realmente me senti desconfortável com situações que realmente eu via que não é isso. Não é assim que funcionam as coisas, né? E não vai fazer diferença na minha vida, né? Então, isso foi libertador, na verdade, né? A liberdade que o programa me fala em vários aspectos, nessa questão específica, eu posso dizer que foi libertador. Da hora. Me fala uma coisa, mano. Acho que isso no dia a dia, a gente muitas vezes é muito mais fácil de praticar isso quando a gente tem algum tipo de regra. Por exemplo, quando a gente está no trabalho, a gente tem os nossos chefes, e aí a gente tem que praticar essas questões de uma forma, por sermos subordinados, vamos colocar assim. E aí acaba sendo mais fácil da gente praticar, porque ou a gente pratica ou a gente vai ser demitido naturalmente, né? Mas muitas vezes, quando a gente está dentro de NA e a gente está no convívio em base de igualdade, isso é muito mais difícil de colocar em prática. Ou pelo menos para mim é mais difícil, porque a questão é base de igualdade e muitas vezes o outro que não tem o conhecimento ainda da programação, ou não tem o conhecimento ainda da prática dos passos, querer agir de outra forma, e aí vem a minha doença querendo interagir junto.
né? Como é que é isso para você? Não sei se ficou clara a minha questão, mas Uhum. como é que é isso para você nessa interação no dia a dia junto com outros adictos? Bom, Marcelo, eu vejo da seguinte forma, vamos lá. Eu tenho uma das coisas que me fizeram usar drogas por muitos anos, cara, isso é uma coisa que eu já partilhei várias vezes, né? E sempre acentuei esse detalhe. É assim, eu sempre fui muito contrário às regras da sociedade, né, cara? Eu nunca gostei muito de seguir regras, eu sempre fui, é, queria quebrar os padrões, né? Nunca quis ser, na verdade, nunca assim, ser muito obediente, né, às regras da vida, né, como ela é, como foram passados pela minha família, tudo. Então eu fui muito rebelde em relação a isso. E quando eu encontrei a droga, cara, isso se intensificou ainda mais na minha vida. E quando eu cheguei em Narcóticos Anônimos e comecei a praticar os princípios, eu percebi que essa teimosia e essa desobediência de algumas questões da sociedade iriam me atrapalhar muito na minha evolução. Por quê? Porque eu percebi que aí, logo no início, eu já percebi que estar em recuperação é ser novamente devolvido à sociedade, né? Você começa a ter as responsabilidades que por muitos anos eu fugi, ela volta, né? A responsabilidade da recuperação, ela é devolvida imediatamente, né? Então, eu senti muito esse peso, né? E pelos anos de adicção ativa, eu percebi que também teria que mudar esse comportamento, porque senão também não conseguiria me encaixar na sociedade, né? Como voltar a trabalhar, voltar a estudar, né? E seguir realmente, né? Mudar o comportamento que tanto me atrapalhou, né? Porque eu tinha abandonado empregos, abandonado estudo, né? Muito devido a isso, às regras, né? Que eu não aceitava. Então, para mim, foi assim: se eu não mudar, eu vou perder novamente, eu vou sofrer, eu não vou conseguir novamente progredir em recuperação. Então, tive que me contrariar bastante, tive que abrir mão das minhas vontades, né? E perseguir um caminho que muitas vezes, por mais que eu não queria, eu entendesse que era fundamental para meu progresso de evolução dentro da minha própria recuperação pessoal, que foi o caso de ter que voltar a estudar, tive que voltar aos meus estudos, né? Tive que seguir regras que muitas vezes eu não concordava, trabalhar em empresas que talvez naquele segmento aquilo que eu não queria para mim, mas no momento era o que tinha, né? Tive que voltar a estudar para me formar, né? Ter uma formação profissional. Dentro de todos esses parâmetros existem regras. Eu tive que me adaptar, tive que me render. Na verdade, é isso, né? A rendição, né? Eu não precisei mais lutar contra isso. Eu só precisei me render, por mais que muitas vezes eu não concordasse, por mais que muitas vezes eu não estava ali de acordo com aquilo, mas tinha que respeitar e tinha que seguir, porque senão eu não ia me encaixar. Mas dentro de NA, eu percebi também que existem também regras, né? Quando eu cheguei em NA e vi a organização, né? Eu falei isso alguns dias atrás numa reunião de partilha, que quando eu cheguei já estava tudo pronto, né? Quando eu vi a organização do funcionamento da reunião, eu já percebi que naquele lugar existia um padrão de funcionamento, né? Então eu falei assim, é isso que eu preciso na minha vida, regras, padrões, né? Organização, né? Então isso já me identifiquei na hora, porque minha vida estava totalmente incontrolável, né? Eu estava realmente fazendo as minhas vontades. Então eu não tinha um mínimo de noção do que era a vontade de Deus para mim e o poder de realizar essa vontade, como diz o 11º passo. Então, Marcelo, eu tive que colocar todos os meus valores totalmente distorcidos assim, às claras, e fazer vários ajustes para que eu me adaptasse, me encaixasse no processo da recuperação, para que eu realmente não sofresse, né? Porque os meus primeiros anos limpo, posso colocar anos, foi de muito sofrimento, mesmo limpo, porque eu não aceitava a minha doença, eu não aceitava que eu era um adicto e que eu não poderia fazer mais um monte de coisas. Por quê? Eu queria ainda fazer as coisas do meu jeito, eu queria ainda fazer as minhas vontades. E aqui diz uma coisa que essa palavra para mim é perfeita, se encaixa perfeita na recuperação. Aperfeiçoamento.
Aperfeiçoar uma coisa, você melhorar, né? É você melhorar. E uma das coisas que eu melhorei, né, nesse processo foi o meu contato consciente com Deus. E essa palavra consciente é uma palavra também que é muito forte, porque ela diz o quê? Como a pessoa está consciente, ela sabe onde ela está, ela sabe o tempo, né, onde ela está, ela aceita a realidade dela naquele momento. Então, quando você faz um contato consciente com Deus, você abre uma janela de verdade, né? Você abre um contato verdadeiro, né? Honesto, né? Consciente. Então, isso para mim é fantástico. Quando eu comecei a aprimorar esse contato e aperfeiçoar, porque eu acho que isso é um trabalho contínuo. Acho não, acredito que é um trabalho contínuo, né? Até hoje eu preciso aperfeiçoar isso, né? E é muito interessante essa questão de você aperfeiçoar o seu contato consciente, pois eu entendo que isso me fortalece na minha trajetória de recuperação, na minha continuidade da minha recuperação. E isso, para mim, é uma das questões, mas uma das mais importantes na minha recuperação pessoal, é o meu contato consciente, o meu contato espiritual, né? A minha parte espiritual da minha recuperação, as coisas mais importantes, que eu percebo que quando eu estou com esse contato consciente, quando eu estou espiritualizado, eu vivo melhor. Eu vivo melhor, tem as atribulações do dia, tem as atribulações do dia a dia, as questões das responsabilidades, mas eu consigo lidar de uma forma mais prática, mais objetiva, com mais coragem, com menos medo. Então, isso faz parte de todo esse contexto, né, desse contato consciente. Isso, para mim, Marcelo, é fantástico e é muito importante. Da hora, Kleber. Puxa, profundo isso, né? Essa questão da consciência é muito forte, muito forte. Obrigado. É um grande desafio e agradeço demais. Sabe que eu te admiro demais e te agradeço demais mais uma vez pela tua participação aqui com a gente, participação aqui no podcast. E continua acompanhando com a gente o nosso podcast, daqui da nossa série Só por Hoje. E lembrar a todos aí de que o trecho lido foi retirado da meditação diária de hoje do livro Só por Hoje. E para respeitar a propriedade intelectual de Narcóticos Anônimos, ela não pode ser lida na íntegra. Mas se você quiser ler a meditação completa, visite o nosso site na.org.br. Lá você encontra o botão Leia a Meditação Diária. E se você quiser adquirir qualquer livro de Narcóticos Anônimos ou outro material, você pode comprar através da nossa loja virtual na.org.br/loja. Amanhã tem mais. Não se esqueçam, a jornada continua.